Olá, meus amados irmãos, o evangelista Dalmo Pereira. É com muito prazer que agradeço a Deus por mais uma oportunidade para estar aqui falando da palavra de Deus, falando que Deus é bom, que Ele salva, que Ele liberta e que não tem outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu começo falando assim porque, primeiro, peço aos irmãos que, ao ver esse vídeo, compartilhe, ajude a compartilhar, porque o conhecimento, ele tem que ser, com certeza, ele tem que ser compartilhado. Amém, irmãos? Eu quero aqui falar para os irmãos de algo que aconteceu a semana passada e que vem acontecendo, e que aconteceu. E eu, como uma pessoa, muitos anos na vida pública, é claro e evidente, muitos amigos, muitas pessoas que me conhecem, e não deixaram de me fazer tais perguntas, E eu vivo na presença de Deus, oro muito a Deus, e eu me lembro muito bem que ainda quando eu era do mundo, lá naquele mundo da lama, do lodo, eu me lembro de uma passagem bíblica que nós usávamos muito no meio do ímpio, escarnecedor, no meio da lama, que dizia: maldito o homem que confia no homem. E quando o Senhor Jesus teve a misericórdia de mim e falou: o teu tempo neste mundo aí já acabou, passou, agora você já pode vir, meu filho, para ajudar-me a buscar mais almas. Então, eu fiquei agradecido ao Senhor Deus e fiz uma pergunta ao nosso Jesus Cristo: Senhor, como é que eu posso fazer então, se eu aprendi a única coisa da Bíblia que eu aprendi e que está na Bíblia foi: maldito o homem que confia no homem. Mas não foi através da Bíblia, eu lendo a Bíblia, porque eu era um homem incrédulo. Eu não acreditava na Bíblia. E eu fui orar a Deus. Eu fui orar e falei para Ele: como é que eu poderia ir para a presença dEle se eu não confio no homem? Se eu não confio em homem, eu não tenho como depositar confiança em homem. Até mesmo porque se eu depositasse, eu não estaria mais vivo para estar falando aqui agora, porque o mundo que eu vivi foi um mundo cruel. E aí o Senhor Jesus, então, um dia eu orando, lá no Monte Gerizim, e eu fiz essa pergunta a Ele, e Ele me disse: não tenha medo, vai e leve o teu ite, e continue focado em mim. É eu, você e a Bíblia Sagrada. Aí eu entendi que maldito é o varão que confia no varão. Está na Bíblia. E graças a meu Deus que Ele me deu esse fortalecimento para que eu pudesse realmente continuar a minha caminhada em Cristo, no meu foco. E agora, durante esses dias, aconteceu algo que muitos amigos, muitas pessoas vieram me fazer tais perguntas, até mesmo porque eu, na vida pública, sempre estava no meio da política, né? Eu sempre gostei da política, mas política com P maiúsculo, né? Na minha época de estudante, que hoje não tem mais, eu estudava a OSPB, a Organização Social Política Brasileira, né? E
estudei e busquei conhecimento político. E graças a Deus serviu, sim. E serve para que eu possa estar tirando dúvidas de algumas pessoas que confiam e que vêm, né, buscar algum entendimento. Porém, eu tenho que dizer a vocês, irmãos, que algo vem acontecendo no nosso país e que aconteceu e que está aqui, está aqui na Bíblia Sagrada. Tudo o que acontece está na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada. Eu tenho que dizer isso. Hoje eu testifico sempre, porque eu gosto de ler. Hoje, para mim, não existe outro livro a não ser este aqui. Eu sempre tive hábito por leitura. Então, gosto de ler e gosto de examinar as Escrituras. E aí eu vou buscar e acabei me testificando que tudo que tem nesta vida está na Bíblia. E eu quero dizer aqui para vocês, para não prolongar muito, em relação ao acontecido do nosso Supremo, né? Do Superior Federal, do Tribunal, né? Do nosso TSF, né? Tribunal Superior Federal, que num piscar de olhos, eles pegaram a caneta e simplesmente colocaram lá para que bandido seja solto. Ou seja, alguma esperança que o brasileiro estava depositando por conta da chamada Lava Jato, simplesmente foi por água abaixo. O jato lavou por água abaixo. E o Supremo, a partir de então, fez com que presos bandidos que roubaram a merenda escolar, que saquearam milhões e mais milhões, estivessem soltos. E muitas pessoas me perguntam sobre isso. E a minha opinião, o que eu tenho para falar é que, pelo amor de Deus, busque no Senhor Jesus, confie em Deus de todo o coração e tudo Ele fará. Ah, mas é porque eu fiquei decepcionado agora. Eu estou decepcionado depois de uma dessa, de estar vendo fulano solto, ciclano solto, e me decepcionei. Você sabe por que você decepcionou? Você sabe por que você se decepcionou? Você se decepcionou porque a tua esperança não estava voltada 100% para Jesus, para Deus. Sabe por que você se decepcionou? Porque você não meditou no versículo: maldito o varão que confia no varão. Se tu tivesse meditado, tu não teria se decepcionado. Tudo isso que está acontecendo é bíblico. Está aqui na Bíblia. Porém, o que é mais grave diante de tudo isso é nós sabermos que a igreja brasileira, não generalizando, cada regra a exceção, não generalizando, a igreja brasileira compactua com isso. De que forma compactua com isso? Porque não estão andando como a igreja primitiva, não estão andando de joelhos.
estão vivendo pelo capitalismo selvagem e depositando a sua confiança no homem. Por que eu tenho que depositar a confiança no homem se a Bíblia diz que maldito o varão que confia no varão? E se eu ainda no mundo do ímpio eu já não confiava, por que hoje, conhecedor da palavra, eu tenho que confiar? Me dê aqui um motivo para mim confiar. Sabe por que eu não estou morto? Pela honra e a glória de Deus. E segundo, sabe por quê? Porque eu nunca confiei. Deus me deu o direito de eu nunca confiar. E aí eu posso estar aqui agora falando esse testemunho para você, irmãos. Então, porque Lula foi solto. Sabe, a conversa que eu tenho ouvido é só de Lula. Quem é que não sabe que Lula é um bandido altamente perigoso? É de uma facção altamente criminosa. Criminosa, matador sem piedade. Ou vocês acham que não? Quem matou Celso Daniel? Quem matou Toninho do PT? E quem sai matando quem? Irmãos, só que não é Lula. Lula foi simplesmente para vender mais notícias. Pelo fato dele ter sido um ex-presidente, condenado, preso, réu confesso. Uma das formas do capitalismo vender mais notícia é em cima de Lula, que é bandido. Bandido com B maiúsculo. Porém, deixa eu deixar claro para vocês, meus abençoados. Deixa eu deixar claro para vocês. Com esta lei que esse Supremo político, que o nosso Supremo é um Supremo composto de ministros que são indicados, composto de ministros que são politicamente indicados. É claro. Aonde você estava realmente depositando uma certa confiança, que era lá no Supremo, aquele mesmo que beijou lá atrás, agora está mordendo este Supremo. Que é este Supremo. Então, irmãos, só que com a liberdade de Lula, eu tenho que deixar claro para vocês que muitos bandidos altamente perigosos e que o nome não é falado, vão soltos. Vocês sabem quantos mil bandidos serão soltos no país? Você sabe quantos mil bandidos serão soltos no país? Porque o advogado vai chegar lá e dizer aqui, ó. E se Lula pôde ser solto, meu cliente pode também ser solto. Está aqui. E vai expedir o alvará de soltura. E será posto em liberdade muitos bandidos. Porém, você que é cristão, pelo amor de Deus, não fale para mim, como eu tenho ouvido, que está decepcionado. Decepcionado com o quê? Com o homem? Que Deus olha lá de cima e não vê um justo aqui na terra? Decepcionado por quê? Com um bandido igual Lula? De uma facção altamente criminosa? Que dava com a mão direita e roubava com a esquerda? Roubava. Porque assim, o pobre vai preso, é ladrão.
Esse colarinho branco vai preso, é corrupção. Não, é roubo mesmo, são ladrões também. Eles é ladrão também, são ladrões. Não tem essa não. E eles são muito mais ladrão do que... Não estou aqui fazendo apologia ao crime. Não, mas eles são muito mais ladrão do que aquele pobre que se transformou em bandido, porque muitas vezes eles se transformaram por conta da sua própria educação, da sua própria formação, que nasceu num local, num lugar aonde realmente nasceu, cresceu ali, vendo, roubando, matando e destruindo. Esses outros não. São colarinhos brancos, que poderia dar bons exemplos. E vou dizer mais, irmãos. Vocês se lembram de uma frase que nós sempre usávamos, que dizia: até Deus é brasileiro. Irmãos, ore mais, peça a Deus a visão de águia e Ele vai te dar. Peça a Deus o faro do perdigueiro e Ele vai te dar. Que você vai perceber que a mão de Deus, a ira de Deus, já está tomando conta do Brasil. E isso tem que acontecer mesmo. Tem que acontecer. Que é para crente mal convertido se converter melhor. Que é para esses corruptos do poder saberem que Deus é o dono do céu e da terra, da prata e do ouro, e que o fôlego que eles respiram não é deles, é de Deus, pertence a Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero aqui só dizer a vocês que durante essa semana, perguntas e mais perguntas para mim, e eu tenho que dizer a verdade. Eu tenho que dizer o que realmente acontece. E muitos abençoados, dá para a gente perceber que são pessoas ainda que vivem sem o conhecimento da palavra de Deus. E que muitos deles estão até dentro da igreja, viu? Aí como é que estão dentro da igreja e não estão tendo conhecimento da palavra de Deus? Sabe por quê? Porque os falsos profetas, não estou generalizando, os falsos profetas, sabe por quê? Porque eles não querem pregar salvação. Eles não querem pregar a verdade. E tudo o que acontece neste mundo está aqui dentro da Bíblia Sagrada. Está aqui, ó, dentro da Bíblia. Vou meditar numa leitura para que no próximo vídeo eu esteja com uma leitura falando sobre a nossa própria igreja brasileira, falando dessa lasciva, dessa desordem política e reforçando mais para você que não confie não deposite a sua confiança no homem, não. Se a Bíblia lhe mostra que maldito é o varão que confia no varão, por que tu vai confiar? Teu foco é Jesus. O Deus que nós temos, o Deus que nós servimos, é o Deus do céu. Ele é o Deus do céu, do universo. Ele comanda tudo, mas Ele é o Deus do céu. Então é assim. Tira este foco de Lula, que Lula é matador, é criminoso, preso, criminoso, foi condenado.
igual ele tem milhares e milhares no país que vai ser solto. É porque o nome dele é o que faz vender mais jornal, mais notícia. Vocês estão entendendo? O que nós temos que fazer é orar. Ore. Porque a mão de Deus está começando a pesar no Brasil. E aí vocês me perguntam, e você, meu evangelista, irmão, abençoado, irmão Dalmo, não está com medo do peso da mão de Deus no Brasil? Não. Eu não. Não. Confesso a vocês que não. Eu tenho orado a Deus. E hoje eu vivo na verdadeira glória, bênção. E sei que esse mundo aí fora é um mundo de lobo, que é nada mais o homem. E o homem é o lobo que come lobo. Mas tudo e qualquer coisa que você vê, vai para a Bíblia, medite na palavra, que você vai encontrar a resposta e vai encontrar a leitura que realmente você vai testificar de que é bíblico mesmo. Então é assim. Deixa Lula matador, criminoso, bandido e outros. E deposite a tua confiança em Jesus. Para que tu não se decepcione. Me decepcionei. Um irmão da igreja vim falar, um cristão vim falar que se decepcionou. Mas somos humanos, temos que depositar nossa confiança. Deposite tua confiança em Deus. Entregue teus problemas a Deus e continue orando, que Ele é a solução dos teus problemas. O mais Ele fará. Não venha com essa de porque pastor abrir a boca falando só de prosperidade e não quer falar a verdade. Esses falsos profetas, e aí saem vocês, irmãos, míopes lá de dentro da igreja, do ministério. Estude a Bíblia. Busque mais informações bíblicas, que você vai encontrar interpretações magníficas que só o Todo-Poderoso, chamado Deus, pode nos dar. Eu sou Dalmo Pereira, o evangelista. Compartilhe este vídeo e pode ter certeza que vou estar fazendo um estudo para uma pregação em cima desta palavra. Amém, irmãos? Um abraço. Jesus abençoe a todos.